Vamos lá, então, girando os temas, falar agora sobre reforma da Previdência. Os jornais de hoje também apontam que a tramitação da reforma na Câmara dos Deputados poderia ser prejudicada por uma insatisfação da bancada evangélica. Depois que o presidente da casa, Rodrigo Maia, sinalizou que as pautas sobre costumes ficarão em segundo plano, o deputado Sóstenes Cavalcante disse que a estratégia é equivocada. A melhor saída, segundo Sóstenes, seria usar essas agendas conservadoras como um termômetro para o governo. Tenho aqui a declaração dele, abre aspas. Ninguém coloca para testar em votação o assunto principal do governo. Com certeza, a Câmara tratará anteriormente de alguns temas polêmicos, acho que ligados a costumes, até para testar a força real do governo, fecha aspas. Nos bastidores existe aí um receio de que apoiar a reforma da Previdência não garanta, no futuro, uma celeridade nas pautas conservadoras. Cito, por exemplo, Escola Sem Partido, arquivado inclusive numa comissão da Câmara no ano passado. Joel. Olha, teremos de qualquer jeito debates intensos sobre a reforma da Previdência e cada uma dessas pautas conservadoras, pense o que quiser delas, Escola Sem Partido, vai ter questões, imagino, ligadas a gênero, sexualidade, enfim, vão vir um monte sobre as armas, mas vai vir um monte de projeto aí e que vão levantar muita polêmica. Esses projetos, queiramos ou não, gostemos ou não, tem algum tipo de apoio popular. O Jair Bolsonaro não foi eleito à toa, porque muitas pessoas realmente concordam com essas pautas. E tem um acordo até que grande também, muitos dos deputados eleitos que têm um viés bem mais conservador. Esse Congresso atual aqui é bem mais conservador do que congressos anteriores, né? Do que câmaras anteriores. Então, são pautas que, apesar de todo o barulho que vão gerar, tem alta chance de serem aprovadas. A reforma da Previdência, embora haja algum consentimento, haja alguma concordância geral de que uma reforma é necessária, nos pontos específicos dela, cada deputado ali está representando um interesse. E a tendência de cada um deles é enfraquecê-la, é tirar algum ponto, é criar alguma classe especial, é tirar a força desta reforma, que é a mais importante, porque é a que vai permitir que o governo seja, se é que vai ser, um sucesso no futuro, permitindo o crescimento brasileiro, permitindo a geração de empregos, permitindo oportunidades para mais pessoas, permitindo a volta do investimento para o Brasil crescer, se desenvolver, pensando no longo prazo. Portanto, me parece um erro gritante você botar as pautas culturais antes. Você não vai testar a força do governo, você vai gastar a força do governo e a atenção seja do Congresso, seja da opinião pública, em um monte de pautas que para o real desempenho e progresso do Brasil não são importantes. Algumas delas eu confesso que considero inclusive muito ruins, mas independentemente disso, não são fundamentais para o progresso futuro aqui do nosso país. A reforma da Previdência, sim. Portanto, me parece que o Rodrigo Maia está corretíssimo na posição dele. Sim, vamos deixar para o segundo momento as discussões, porque invariavelmente você gasta energia. Você vai dispersar energia discutindo um monte de coisas paralelas e vai parar de focar no essencial. Vamos focar no essencial agora, e que se o governo fizer isso, gostando dele não, ele pode muito bem ser um governo muito bem sucedido. Parece ser a melhor estratégia a seguir. Vamos lá, Carlos Andreasa. Pois é um erro de avaliação, creio, que se possa testar base de apoio para uma reforma que é a emenda constitucional complexa e tão cheia de detalhes como a reforma da Previdência, por meio de pautas de costumes. Essas para as quais me parece ser especialmente fácil formar consenso no Congresso atual. Vide a história, de que não se fala mais, de bancadas temáticas, que seriam a base de apoio do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, no Congresso. Para essas pautas de costumes, quaisquer que sejam, essa composição é fácil. A bancada chamada da bala, não gosto dessa expressão, mas a bancada da bala com a bancada da Bíblia, tampouco gosto dessa, se articulando em prol de uma para que depois haja um retorno, né, uma reciprocidade. Isso é uma coisa. Quando se pensa numa reforma como a da Previdência, complexa e muito impopular, e avessa historicamente ao que o Jair Bolsonaro representa, é ultra dinâmica, é outra coisa, é outra necessidade, outro quórum também necessário. Hoje circulou, muito interessante, uma pesquisa encomendada pelo Banco BTG Pactual sobre ânimo dos parlamentares relativamente à reforma da Previdência. É avassaladoramente favorável, positivo o resultado. Os parlamentares entendem, quase na casa dos 80%, que é importante fazer a reforma. Quando, nessa mesma pesquisa,
se parte para o detalhamento, para os pontos, por exemplo, idade mínima de 65 anos, que é o sonho da equipe econômica do Paulo Guedes, que está naquela minuta que circulou, aí os números já caem, já há uma resistência. O Congresso já é avesso a essa possibilidade de idade mínima igual para homens e mulheres de 65 anos. Então a gente vê que há difusamente, isso é uma conquista da sociedade, uma ideia de que é importante fazer uma reforma da Previdência, mas alguma reforma da Previdência. É muito forte no Congresso, e o Onyx Lorenzoni dá muita razão a isso, a ideia de uma reforma que possa empurrar o problema para 3, 4 anos e, portanto, para o próximo governo. Não está claro nessa pesquisa que haja um compromisso com uma reforma estrutural liberal que resolva o problema por 30 anos. Então, é uma outra dinâmica que exige outro tipo de articulação política que, eu insisto, ainda não está sendo feita. O Vera, e por falar em Onyx Lorenzoni, ele também deu uma declaração dizendo que as decisões finais sobre essa reforma da Previdência devem ser tomadas entre quinta e sexta-feira. Segundo ele, o Paulo Guedes continua trabalhando na formulação do texto. A gente vai falar mais tarde sobre a entrevista do Paulo Guedes ao Financial Times, em que ele aborda um pouco isso, Silvio. Mas é tão evidente que há diferença entre uma base que se tem para que vote uma reforma como a da Previdência e o público que existe para votar projetos, por exemplo, da pauta conservadora, que 2 deputados de um mesmo partido, o DEM, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o sócio Nunes Cavalcante, estão falando coisas absolutamente opostas nessa matéria. Daí já se tem uma amostra da dificuldade que é fazer a concertação de um e de outro tema. E os públicos são diversos. Você vai poder contar com apoios para a reforma da Previdência que não necessariamente vão ser dados a toda a pauta conservadora. E o contrário também é verdade. Então, você embolar o meio de campo, e isso eu falo aqui há muito tempo, e antes mesmo que esse assunto ganhasse a relevância que ganhou a partir da reeleição do Rodrigo Maia na semana passada. Eu disse aqui, acho que no dia 1 da posse do Jair Bolsonaro, que o governo não cometa o erro de entulhar o Congresso com pautas concorrentes, porque a gente que já cobriu o Congresso sabe a dificuldade que é cada passo de tramitação de uma matéria. Cada passo envolve milhões de emendas apresentadas, um monte de tentativa de enfiar contrabandos nas matérias, tentativas de desidratar o que de fato importa no texto. Numa reforma como a da Previdência, em que os interesses são esses a que o Joel se referiu, isso pode ser levado ao paroxismo a ponto de inviabilizar uma reforma. Então, um governo que ainda não sabe qual é o tamanho da base com a qual ele vai poder contar, não pode se dar ao luxo de dispersar esforços em mais de uma matéria. O próprio Paulo Guedes demonstra ter essa percepção. Está preocupado, inclusive, com outra concorrência, além da pauta de costumes, que é a concorrência com o projeto do Sérgio Moro, que é mais pop na sociedade, é igualmente difícil na Câmara, porque envolve interesses dos deputados, mas também pode ser colocado como um obstáculo à sua reforma. Então, cada coisa de uma vez, eu acho que a ordem fixada pelo Maia é a mais racional. Previdência primeiro, Moro depois, pauta dos costumes. Aí, se o Bolsonaro tiver aprovado essas outras duas, ele vai poder deitar e rolar nessa pauta, que eu acho que ele vai ter muita facilidade para aprová-la.